Minha mãe veio para Vitória. Era 1980 e nós somos em 6 irmãos, 5 filhos biológicos e um adotado. Ficamos morando com minha avó no interior da Bahia. Porém, minha avó nunca me viu com bons olhos, porque minha mãe, já viúva do primeiro casamento, teve um relacionamento posterior que não foi muito bem um casamento, e sim um namoro. E minha avó, por ser mais conservadora, não me aceitava muito bem. Então, nesse período que ficamos com minha avó, eu era muito maltratada, abusada, pois ela realmente não gostava de mim. Uma vez por ano, minha mãe ia nos visitar e levava alguns presentes. Porém, o que eu mais queria era sair daquele lugar. Eu era muito espancada, e a única maneira que encontrei para que minha mãe percebesse o que estava acontecendo foi tentar me suicidar. Eu tinha 8 anos na época. Eu sempre ouvi falar sobre pessoas sensitivas. Não sei se sou, mas sei que coisas sobrenaturais já aconteceram comigo. É difícil contar para alguém esse tipo de coisa, pois você sempre é a louca, a brincalhona, mas nunca acreditam. Com 20 anos eu me casei com um homem que era alcoólatra e me batia constantemente. Na época eu tinha 2 filhos e estava esperando o terceiro. Frequentava a igreja adventista e, já não aguentando mais toda aquela situação, resolvi conversar com o pastor. Disse que me separaria do meu marido. Porém, o pastor me aconselhou a não fazer aquilo. Eu então desisti da ideia. Nós estávamos construindo nossa casa e acabamos fazendo amizade com nosso vizinho. Não era uma pessoa de boa índole. Ele tinha fugido de Rondônia. Ele era matador de aluguel. Ele pegou tanta amizade com meu marido que chegou a dizer que se precisássemos matar alguém, ele faria o serviço de graça. Mas alguns meses depois, ele acabou sendo assassinado. Depois disso, algo muito estranho aconteceu. Certa noite, meu marido estava viajando. Eu estava tomando banho quando vi através do box que alguém estava parado na porta do banheiro. Quando abri o box, era aquele homem. Ele estava morto há mais de 1 mês, mas eu o vi nitidamente. Ele me olhava com uma feição de raiva, de morte. Eu me assustei tanto que saí correndo do banheiro e fui no quarto dos meus filhos ver se estavam bem. Mas nessa hora a presença já havia desaparecido. Eu orei muito naquela noite. Porém, ele continuou aparecendo. Não tinha hora. Era durante o dia, à noite. Às vezes eu o via sentado na varanda. Como se não bastasse, algo pior aconteceu. Algo que me marcou para sempre. Já era tarde da noite. Todos estavam dormindo, e eu estava me preparando para dormir também. Notei quando a luz do quarto começou a acender sozinha. Apaguei umas 3 vezes, mas ela tornou a acender. Não achei estranho. Pensei que o interruptor estaria com problema. Então fui dormir. Quando comecei a cochilar, acordei e, para minha surpresa, eu estava flutuando. Senti quando meu nariz tocou o teto. Eu podia ver meu marido dormindo na cama. De repente, uma mão enorme começou a me bater e me jogar pela parede de um lado para o outro. Eu tentei gritar, mas não saía nada. Nessa hora comecei a orar muito. Foi aí que senti uma mão me tocar. E ela me conduziu de volta para a cama, fazendo a outra mão enorme desaparecer. Eu senti que era a presença de Deus.
Desesperada, me levantei e acordei meu marido. Perguntei o porquê dele não ter acordado para ajudar. Ele, assustado, disse que eu estava tendo apenas um pesadelo. Nada daquilo foi real. Nessa hora eu tirei meu pijama e mostrei as marcas. Eu estava cheia de hematomas. Minha pele estava com enormes manchas roxas. Ele então acreditou em mim. Na manhã seguinte fui até a igreja e contei tudo para o pastor. Ele mandou uma pessoa analisar minha casa. Essa pessoa disse que não havia um demônio lá, e sim uma legião. E todos estavam tentando me matar. Mesmo com a ameaça da igreja em me afastar caso eu me separasse, foi isso o que fiz. Aquela vida estava me fazendo mal, e com certeza estava influenciando nessas coisas negativas que estavam acontecendo. Fui embora daquela casa com meus filhos. Não esqueço o que passei lá. Sei que o mal existe, mas também sei que Deus existe, e Ele foi quem me ajudou a não ser morta naquela noite. Esse é o meu relato. Envie também o seu relato através do link na descrição do vídeo. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.